No vídeo de hoje nós vamos falar 10 curiosidades sobre o Renascimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Vamos falar nesse vídeo sobre um movimento, sobre um período que na verdade desperta muita curiosidade, é um período de muita efervescência de ideias, de novos conceitos, de novos paradigmas, de mudanças profundas em toda a sociedade. Vamos falar sobre o Renascimento. Porém, nesse vídeo falaremos 10 curiosidades que provavelmente você não sabia. Vamos lá então. O Renascimento foi um período marcante na história da humanidade, caracterizado por uma explosão de criatividade, inovação e renovação cultural, que ocorreu principalmente na Europa entre os séculos XIV e XVI. Apesar de ser amplamente estudado e celebrado, há muitos aspectos fascinantes sobre esse período que nem sempre recebem a devida atenção. Aqui estão 10 fatos curiosos sobre o Renascimento que frequentemente passam despercebidos. O primeiro fato foi a influência do Islã. Embora o Renascimento seja frequentemente associado à cultura europeia, o contato com o mundo islâmico desempenhou um papel significativo em sua formação. Durante a Idade Média, o mundo islâmico preservou e expandiu o conhecimento da Grécia e Roma antigas, que mais tarde foi redescoberto e incorporado pelos pensadores renascentistas. Sabemos então que durante o Renascimento houve um reviver dos ideais da cultura greco-romana e principalmente a questão do humanismo foi um resgate muito forte e que eles tiveram a influência direta do pensamento humanista desenvolvido lá na Grécia e na Roma antiga. Então a gente sabe que lá, durante o período da Antiguidade Clássica, eles diziam que o corpo humano, por exemplo, era o ponto de partida para todas as medidas, inclusive para a arquitetura. E desenvolveu-se lá também a questão do ideal de beleza, ou seja, o homem era visto como um ser completo, como um ser que expressava esse ideal de beleza. Por isso que durante o Renascimento foi tão importante o resgate desse pensamento humanista que foi desenvolvido lá durante a Antiguidade. Fato 2. Mulheres artistas. Embora muitas vezes negligenciadas pela história dominada por homens, algumas mulheres fizeram contribuições notáveis para o Renascimento. Artistas como Sofonisba Anguissola, Lavínia Fontana desafiaram as expectativas de gênero de sua época e alcançaram reconhecimento por suas habilidades artísticas. Na verdade, essa questão da valorização da mulher como um ser criativo é algo muito recente. Nós temos esse papel da mulher como musa inspiradora, como um ser passivo diante de toda a criação artística. Mas sempre existiram mulheres que foram além do seu tempo e que marcaram a história por apresentar trabalhos que, na verdade, muitas vezes foram associados a seus pais, a seus maridos, a seus irmãos, porque era difícil naquela época eles terem o entendimento de que uma mulher poderia se desenvolver intelectualmente assim como o homem. Então, como no caso da Sofonisba, como no caso da Artemisia Gentileschi, que se desenvolveu lá durante o Barroco, elas sofreram muita opressão, principalmente porque eram os homens que dominavam essa área da arte, assim como todas as áreas ligadas ao intelectual. A mulher era criada para servir ao lar, servir ao seu marido e aos seus filhos, e eles não concebiam a ideia de uma mulher ser um ser criativo ao invés de ser uma musa inspiradora ou um ser passivo diante de todo esse contexto. Fato 3. A alquimia e a ciência. O Renascimento foi um período de transição entre a alquimia medieval e a ciência moderna. Muitos dos principais pensadores renascentistas, como Paracelso e Leonardo da Vinci, estavam envolvidos em estudos alquímicos, que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento posterior da química e da medicina. Fato 4. Arte e anatomia. Os artistas renascentistas foram pioneiros no estudo da anatomia humana.
buscando compreender a estrutura do corpo para representá-lo de maneira mais realista em suas obras de arte. Pintores como Leonardo da Vinci realizaram dissecções humanas para aprimorar sua compreensão da anatomia, contribuindo assim para os avanços da medicina. Nós sabemos hoje em dia que os renascentistas eles tinham o hábito de abrir o corpo humano para estudá-lo de dentro para fora, assim aprimorando suas técnicas de escultura e de pintura realista. Obviamente que essa técnica era condenada durante toda a Idade Média e durante boa parte do Renascimento também. Porém, esses artistas, assim como os estudiosos, cientistas da época, eles viam a necessidade de entender esse objeto de estudo para poder desenvolver-se, tanto na área artística, mas também em várias esferas da ciência. Fato 5. Imprensa e difusão do conhecimento. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV revolucionou a disseminação do conhecimento durante o Renascimento. A produção em massa de livros tornou os textos clássicos e as ideias inovadoras mais acessíveis, alimentando o florescimento intelectual da época. Fato 6. A influência africana. O Renascimento também foi influenciado por contatos com a África, especialmente através do comércio e da presença de africanos nas cortes europeias. Alguns estudiosos argumentam que elementos da arte e da cultura africana foram incorporados à estética renascentista, embora essa influência nem sempre seja reconhecida. Fato 7. Urbanização e intercâmbio cultural. O Renascimento floresceu em centros urbanos prósperos como Florença, Veneza e Roma, onde o intercâmbio cultural entre artistas, intelectuais e mercadores era intenso. Essas cidades cosmopolitas serviram como incubadoras para novas ideias e experimentações artísticas. Fato 8. Misticismo e hermetismo. Além dos avanços científicos e artísticos, o Renascimento também viu um ressurgimento do interesse pelo misticismo e pela filosofia hermética, que buscavam compreender os segredos do universo e a natureza divina. Figuras como Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola exploraram essas ideias em suas obras. Fato 9. Arquitetura e engenharia. O Renascimento testemunhou avanços significativos na arquitetura e na engenharia, com a construção de edifícios icônicos como a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, e a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Novas técnicas de construção e design foram desenvolvidas, incorporando princípios da matemática e da geometria. E o fato 10. Declínio da Idade Média. Embora seja frequentemente retratado como uma ruptura brusca com o passado, o Renascimento também foi um período de continuidade e transformação gradual. Muitas das ideias e instituições que caracterizavam a Idade Média persistiram durante o Renascimento, mas foram interpretadas à luz do novo pensamento humanista e científico. Na verdade, esse fato 10 pode ser claramente visto nas pinturas do Renascimento, que ainda representam a temática religiosa. A gente percebe que houve ali, uma separação entre a arte e a igreja de uma forma gradual, mas no Renascimento ainda vemos essa ligação muito forte. Por mais que a igreja esteja cada vez mais enfraquecida durante esse período, os artistas ainda produziam muito para ela. Ainda era ela que financiava em boa parte a produção artística de sua época. Porém, a gente vê uma obra com temática religiosa a partir de uma ótica humanista. Então, a gente percebe que nessas pinturas, geralmente o que mais está em evidência, ou que está em primeiro plano, é essa visão humanista de um fato histórico cristão. Esses fatos curiosos, na verdade, destacam a complexidade e a diversidade do Renascimento, mostrando como esse período histórico foi moldado por uma variedade de influências e desenvolvimentos que vão além das narrativas convencionais. Espero muito que você tenha gostado. Põe aqui nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia, eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.